Porque a Maria Juliana Gonçalves, que ela é nossa nutricionista, queremos acolher. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, padre. Pode prazer. dar um abraço aqui agora. Opa. Sim. Que Deus te abençoe, Amém. seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E é um prazer recebê-la. Você acompanhou o programa aqui com a doutora Érica, nossa cardiologista, né? sim. E você viu que ela fez uma propaganda sua, né? Ela Que bom, né? Fez uma propaganda, assim, não, isso eu vou Pois deixar é. para Maria Juliana. Então, fala pra gente, para quem está em casa, assim, já que o assunto é pressão alta e hipertensão, o que que pode e o que que não pode? Primeiramente, por que uma alimentação ela é fundamental? Bom, a alimentação saudável, ela é essencial para o controle e prevenção da hipertensão. Né? Pois a partir do momento que nós temos uma alimentação saudável, nós conseguimos ter o controle melhor e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas a hipertensão. Então é essencial ter uma alimentação saudável, né? Sabe quem está assistindo o programa? A irmã Simone, lá no Pio 12. Ah, um abraço, irmã Simone! Tá acompanhando lá. Ô, Maria Juliana, então Oi. conta pra nós um pouquinho, mostra que quadro que, porque a gente já deixou quem tá em casa aguçadíssimo para saber se aquilo que a pessoa está preparando no almoço está ajudando, se aquilo que a pessoa está comendo no dia a dia está favorecendo ou não, ou seja, o surgimento de pressão arterial elevada. Tá certo. Na verdade, assim, né? Muitas vezes nós consumimos um alimento sem saber se é saudável ou não. Foi o que a Exato. doutora A disse, gente né? vai pelo gosto, né? Exatamente. Esses alimentos industrializados, eles são muito palatáveis, pois tem muita gordura saturada, né? Muito sal, muito açúcar. Então faz com que o gosto fique especial, realmente, né? Então, começando aqui, nós temos, por exemplo, a pipoca, o salgadinho chips, né? Por exemplo. Né? A pipoca de Que a doutora micro-ondas, Érica tá? não anda, que não ouça a doutora Érica. Lá em casa, quando chega sexta-feira, por exemplo, assim, é o dia de recreação lá do seminário, dos formandos, enfim. Então a gente joga ping-pong, a gente joga tênis de mesa, enfim, outros jogos assim. É um momento recreativo. E eles fazem umas 3 panelas de Então, pipoca. aí acontece, né? Mas com o milhinho, não é essa aí. Então, esse daqui é o problema, mas se for fazer aqueles de panela É de tradicional, panela. aí não Então tem o problema não é a problema. pipoca. O problema é a pipoca industrializada, entendi. certo? O de micro-ondas. Doutora Aqui nós Érica temos... pode ouvir. sim. Aqui também nós temos os condimentos, né? Os temperos prontos, né? Eles têm adição de glutamato monossódico, muito sal. Muito sal. Exatamente, muito sal. O refrigerante em si, né, ele não é indicado para ninguém, né, assim, mas dá atenção realmente para os refrigerantes diets e lights, que muitas vezes têm adição elevada de sódio, então isso é muito relevante, né. Hoje em dia a gente está nessa era do fast food, Maria Juliana. Ou seja, a gente compra a batatinha e quando chega ela já vem salgada e chega em casa, Sim. pega o frasco de sal e coloca mais sal em cima. Ou seja, a gente está exagerando na quantidade de sal. O brasileiro Exatamente. exagera? Então, na verdade, o último estudo realizado pela Fiocruz demonstrou que a população brasileira consome o dobro de sódio que é recomendado, né? Quanto que deveria? A Organização Mundial da Saúde preconiza uma quantidade máxima de mais aproximadamente 5 gramas de sódio. O que dá 5 gramas isso de aí? sal. É o equivalente a 5 sachês de sal Ou uma colherinha ou de sal? uma colherzinha de sódio, uma colherzinha de chá. Daquela que a Pequenininha, gente daquela, mexe. o cafezinho, sabe? Uma daquela lá por dia? Por dia. E a gente toma aquilo lá em uma refeição, muitas vezes. Pois é, por isso que é preciso ter atenção, né? O que a gente vai consumir diariamente. Isso que a gente coloca, mas alguns, como você está dizendo, já tem sal, né? Então, esses alimentos que são os industrializados, todos eles têm já adição de sal, né? Para conservar, para isso aqui. Exatamente. Eles geralmente têm uma quantidade elevada de sal, justamente que chamamos para alongar o tempo de vida de prateleira, né? Então, são alimentos congelados, os chips, né? Os alimentos industrializados. Entendi. Certo? Tá, então isso aqui a gente tem... Claro, não significa que a partir de hoje, não, corta, elimina, tira de uma vez só. O ideal é tirando aos poucos, assim, para preferir aí os mais saudáveis. Mas, assim, tem que começar a moderar, né? Então, a consciência de que isso é um veneno, muitas vezes. O problema, muitas vezes, não é consumir uma vez, né? Uma vez no mês, né? O problema é a constância, né? Desses alimentos, que não faz bem.
E agora vamos para a parte saudável. Olha aqui, ó, mais colorida, mais verde, sim, né? Agora sim. Ah, tem pergunta, desculpa, tem pergunta. Desculpa. É o Super... Oi, Robson! O Super Robson de Muniz Freire, Espírito Santo. Obrigado pelo carinho, pela participação, Robson. Boa noite, doutora. Boa noite, Frei. O café pode aumentar a pressão? Pergunta o Robson. É um alimento, então é para... O café é um alimento que, consumido moderadamente, não tem problema nenhum. Então, assim, né? No máximo 4 a 3 xícaras por dia não teria problema. O problema é o excesso, né? O excesso de qualquer alimento não faz bem. Tá. Agora vamos para a parte saudável, então. Agora, voltando à questão do café, antes de vou lá, ou seja, quanto que o ideal por dia, assim, um cafezinho, uma vez por dia, um cafezinho basta? Não tem problema nenhum. Então, o equivalente a 4 ou 3 xícaras por dia. Por dia. Isso. Né? Uhum. E o expresso, aqueles de maquininha também? Ele tem uma concentração maior de cafeína. Tá. Então, equivalente a 1 ou 2 xícaras por dia. Ah, é importante isso. Uhum. E agora, então, Maria Juliana, fala do que é o saudável, do que é o ideal, assim, né? Para a gente mudar uma cultura, mudarmos uma cultura no dia a dia, nossa alimentação aí. Na verdade, assim, consumir os alimentos integrais, certo? Além disso, muitos vegetais verdes, folhosos, né? E principalmente alimentos fontes de vitamina K. Tá. Que são vitamina K, K. né? Que são fontes a banana, por exemplo, o melão, a goiaba, a manga e o potássio, né? O potássio, a banana tem potássio. Exatamente. Quanto de banana que eu posso comer por dia? Que Olha, não prejudique, de repente, assim... Não tem um limite, Não né? tem Você não vai limite. comer uma bananeira. Tá. Mas não tem um limite exato, assim. Certo? Interessante. Uhum. Agora, essas frutas eu intercalo como forma de sobremesa, alguma coisa assim? Corretamente, né? Um lanche durante a manhã, um lanche no meio da tarde, né? Aqui também nós temos alguns elementos fontes de ômega 3, que é bem-vindo quando se relacionado à saúde cardiovascular, né? Então, o azeite, o abacate, a linhaça fazem parte da saúde cardiovascular. Entendi. E aliado a tudo isso, assim, essa questão, como disse a doutora, exercício é muito importante, né? Com certeza. A alimentação sozinha, ela realmente ajuda, mas sempre associado aos cuidados médicos também, né? Entendi. Agora, é só isso ou tem outra? Isso aqui é só um exemplo. Isso aqui Por que é que o só... shoyu, né? É só um exemplo, né? Tem muita gente que gosta dessa comida mais oriental, que coloca esse tipo de Pois tempero. Na verdade, assim, né? O shoyu aqui está para dar um exemplo como todos os alimentos. O que eu recomendo muitas vezes para os pacientes é ler o rótulo, né? Ok. O rótulo do alimento, a gente sabe o que tem nele. Né? Então, a Entendi. partir do momento que você lê o rótulo lá, a quantidade de sal, quantidade de sódio e também os 5 primeiros ingredientes, né, dizem muito sobre o alimento. Entendi. Né? Agora, tem restrição a pessoa que já está fazendo uma dieta, um tratamento, a pessoa que está com câncer, por exemplo, que está fazendo uma quimioterapia, radioterapia, tem alguma restrição também de alimentar nesse sentido para não ter, além do problema que está tratando, quadros de hipertensão? A diretriz de hipertensão, né, ela recomenda o equivalente para toda a população, né? Não é uma recomendação separada para os pacientes, né? Tá. Então, sempre tomar cuidado realmente e não atingir o limite que a OMS recomenda, certo? Ô, Maria Juliana, o fato, sim, a gente sabe que existem o sal, aquele sal normal que se compra, que tem na cozinha, enfim, mas existem outros tipos de sais, ou seja, Sim. Realmente tem diferença o refinado, o integral, enfim, o do Himalaia, enfim, existe realmente diferença? Né? Na verdade, assim, o sal do Himalaia ficou na moda um tempo atrás, né? Mas o que as pessoas realmente às vezes não sabem, né? O sal do Himalaia, comparado ao sal refinado, ele tem um pouco mais de micronutrientes, de vitaminas, mas comparado à quantidade de sódio, é quase equivalente. Então, por exemplo, se você é um hipertenso, Tá. eu recomendaria o sal light. Ele tem muito menos sódio do que um Se sal... encontra fácil? Ou é só em casas especializadas? O sal light encontra em supermercado normalmente. Certo? E esse que a gente tem o refinado, tem que... Se puder evitar, esse é o mais vilãozinho. Exatamente. Ele é que tem a quantidade maior de sódio, né? Exatamente. Tá. Ah, que maravilha, gente. Mais alguma dica que queira assim oferecer e partilhar com quem está em casa?
Acredito que uma alimentação saudável, de modo geral, ela traz benefício não só para a hipertensão, né, mas para o controle e prevenção de outras doenças crônicas. Então, a gente tem que pensar a alimentação como se fosse um remédio, né? Exato. Porque ela não controla só a hipertensão. Aí tem diabetes, tem outras coisas que uma alimentação de modo adequado de modo não adequado pode trazer. Tá vendo? Eu gostei da frase, assim, a alimentação é um remédio, né? Até a doutora Érica fez assim, com muito carinho, viu? Gente, nós queríamos então agradecer aqui a Maria Juliana Gonçalves, nutricionista. Quem quiser entrar em contato aqui tem o 12 98137 6454 e o 12 99725 4758 e o Instagram é @Anutri do idoso. Anutri do idoso. Anutri do idoso, viu? Isso. Maria Juliana, muito obrigado, viu? Foi muito bom. Eu Acho que que foi agradeço. prático. Isso é muito bom. Coisas práticas, né? Espero que tenham conseguido passar o recado de fato, né? Que a nossa alimentação é a base de tudo, né? Beijo para a irmã Simone, o pessoal também da Pio 12, assim, muito obrigado de coração, viu? Parabéns, Linda. Que Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo, Muito obrigada, viu, padre?